Oi, gente. O vídeo que vocês vão ver a seguir é uma roda de conversa sobre o tema Como começar a trabalhar com audiovisual na sala de aula. E para falar sobre esse assunto, a gente convidou a professora Vera Martins, que é professora dos anos iniciais do ensino fundamental, lá na Escola José Albino Pimentel, que fica no Quilombo Guruji Ipiranga, na Paraíba. A professora Vera, ela já participou dos nossos cursos de formação e foi parceira em dois projetos que a gente desenvolveu na escola. Então, ela tem muita experiência, tem uma compreensão bem legal a respeito das potencialidades pedagógicas do audiovisual para as infâncias, e ela compartilha nessa roda de conversa um pouco das suas experiências, tanto antes quanto durante a pandemia, no momento mais grave do ensino remoto, né, quanto agora no retorno ao presencial. Então, a gente acha que vai contribuir muito para te inspirar a desenvolver suas práticas, né? E para quem quiser conhecer mais a respeito das lives que a gente faz no Instagram, segue a gente lá e vai na seção lá dos vídeos que você vai ver muitas rodas de conversas que a gente tem feito com as professoras e professores que já participaram dos nossos cursos de formação e seguem trabalhando com educação audiovisual na escola. Então, um abraço e até a próxima. Então, bora lá, vamos começar. Ô, Vera, se apresenta para Oi. o público. Eu ainda não te apresentei adequadamente, né? Então, pode fazer a sua apresentação do modo como você preferir. Ok, eu sou a professora Verônica, sou professora do primeiro ano fundamental da Escola Quilombola José Albino Pimentel, no município de Conde. Já estou na educação há um tempinho já e tenho o prazer de estar aqui hoje com Bárbara e Felipe. E vocês, né? E, Vera, você sempre trabalhou com essa faixa etária? Ou você já passou por outros, trabalhou com Já outras? trabalhei sim, trabalhei com pré-adolescentes, com adolescentes, com EJA, com educação infantil, mas a minha paixão mesmo é a alfabetização. A maior, né? Paixão, porque todos são minha paixão. Mas há mais de 20 anos eu trabalho com o primeiro ano. Uhum, legal. E, Ana, como é que vocês se conheceram? Conta aí. Eita, então, direto do túnel do tempo, né, Vera? É, E é a gente se mesmo. conheceu em 2013, final de 2013, para a virada de 2014, ali para chamando, convocando alguns professores junto com Silvia, Silvinha. Isso, E eu estava em busca de educadores e educadoras do município de Conde, né, que se interessassem em participar de um projeto que logo ia começar, que era o Inventar com a Diferença. E Vera, juntamente com o Manuel Cosmo, né, foram os isso. representantes da escola José Albino Pimentel. Né? Então, foi o primeiro contato que eu tive com a escola. E a partir disso, Vera, eu aproveito já para te fazer uma pergunta, assim, né? Desde esse lugar, né, de 2014, né, eu imagino, né, que o audiovisual entrou na tua vida profissional a partir de 2014, né? E aí, Isso. eu fiquei pensando um pouquinho nisso, assim, como era a tua visão sobre o audiovisual antes? Quando vocês chegaram e fizeram a proposta, eu penso logo assim, vai ser bom para o aluno, eu aceito. Depois é que eu vejo o andar das coisas. Mas aí, antes de vocês aparecerem com audiovisual, era como se o audiovisual estivesse bem distante, na verdade, na nossa realidade. Principalmente onde eu estou, né? Comunidade quilombola, uma escola de campo. Então, tem tinha toda essa carência, né, do audiovisual. Mas aí, quando vocês chegaram com o audiovisual, aí foi que eu percebi o quão rico essa porta nos levou para uma riqueza que só quem viveu o que a gente viveu lá sabe da importância e da transformação, né? Até então, o audiovisual era uma coisa assim, sem um peso pedagógico, sem um peso cultural, era só uma coisa técnica, digamos assim, eu vou usar essa palavra técnica, mas com o uso, né, eu não tinha noção do quão profundo iria ser todas aquelas experiências. Uhum. Quando você fala técnica, o que você quer dizer com isso? Eu falo técnica, eu puxo mais, quando eu uso técnica, eu puxo mais para uma coisa fria, entendeu? Sem aquela coisa humana. E o audiovisual?
bem trabalhado, bem usado, né? Ele não fica só aquela coisa do instrumento, do objeto. Ele afeta o ser humano ali, diretamente. Então, assim, não é apenas um objeto, um celular, uma câmera, é algo mais, tá entendendo? Tem um maior valor, porque os resultados são incríveis, né? Então, é isso. Vera, Ô, ah, Verinha, pode ir. fala. Não, isso aí é trazer uma informação de contexto, né? Para quem está chegando agora no canal, talvez não conheça a gente, né? Esse projeto que a Ana citou, que foi o projeto Inventar com a Diferença, que nos deu uma base metodológica, né? Para começar a desenvolver nossos trabalhos com formação de professores e oficinas com as crianças, né? E era uma proposta de trabalhar a questão da educação e direitos humanos através da criação audiovisual. Então a gente trabalhou muito com o cinema como referência, né, criação cinematográfica, cineclube, né, para poder desenvolver esse trabalho voltado para a promoção de direitos humanos, né. Então foi esse o contexto, né, do nosso encontro com a professora Vera, né. E aí eu chamo a atenção para essa questão que Vera traz, assim, essa sensibilidade que Vera traz, falou assim, se é bom para as crianças, eu estou dentro. Isso pode parecer muito trivial para uma professora, mas a gente que veio da área da comunicação e do audiovisual e nos formamos depois, né? Fomos buscando essa formação no campo da educação, da pedagogia. E também incorporando, né, pedagogas na nossa equipe. Então, esse caminho foi feito aos poucos. E essa sensibilidade foi uma sensibilidade que me tocou muito quando, na conversa tanto com Vera quanto outras professoras e professores da José Albino, né, a gente foi percebendo que a régua, né, a régua para estabelecer o que entra na escola é o benefício direto, imediato, concreto para os estudantes, né, para as crianças, né. E aí, nesse sentido, quando você fala a questão técnica, de fato, como se trata de tecnologia, né, câmera ou celular, ou enfim, equipamentos, projetor, né, caixa de som, então a gente pode talvez lidar como se fosse um obstáculo, né, para que a gente possa introduzir o audiovisual na escola. E aí você já no início da live já traz talvez uma das questões centrais, né? Você trouxe essa questão da dimensão humana, né? De como, na verdade, a linguagem audiovisual com recursos, sim, tecnológicos, mas simplificados, né? Processos simplificados, recursos acessíveis, a gente pode dar vazão para essa dimensão da conexão humana, né? Da comunicação, dos afetos, né? Então, queria trazer já de início essa referência que você traz para a gente, né? Essa dimensão do humano, né? E essa atenção ao benefício, né? Para as crianças, né? E, bom, passo a palavra, Ana. Você quer contribuir e já emendar em alguma pergunta para a Vera? Sim, porque... Só traz o mic para perto, tá? Traz o mic Tá, para perto. beleza. Tá ouvindo? Estão ouvindo bem? Beleza. Vê, eu fiquei pensando o seguinte, Vera, porque tu trabalha com crianças pequenas, né? Com 6, 7 anos, galera que está saindo da educação infantil, né? Entrando no Fundamental 1. E eu queria que tu falasse um pouquinho quais foram as dificuldades, né, para lidar com o audiovisual, enfim, para essa faixa etária. Tu pode falar um pouco? A maior dificuldade era e é ainda a acessibilidade que eles têm com o audiovisual. Mesmo que em toda casa tem um celular, nós sabemos hoje, né? Mas naquela época não era tão fácil assim, não, certo? Não era tão fácil. Então, assim, mesmo com as dificuldades que a gente tinha um celular para trabalhar com as crianças, né? Não tínhamos uma câmera adequada, mas, assim, as dificuldades maiores era isso, era a questão também de organizar horários, de levar esse entendimento da importância da participação da criança até a família, levar para a família esse entendimento que é importante a criança fazer uso do audiovisual, participar, construir junto com o audiovisual, entendeu? Então, das primeiras dificuldades foi essa, mas aí, quando a família percebeu que
esse audiovisual ia servir para o progresso da criança, para o desenvolvimento dela na escola, que a gente sabe que não foi só até na escola, foi além. É como o Felipe falou aí, foi de uma dimensão enorme, né? Então, quando a família percebeu que ia ser bom para a criança, e aí foi que a gente começou a trabalhar melhor com eles, porque era criança e família. Se minhas crianças são pequenas, claro que os pais estavam sempre a par do que estava acontecendo, entendeu? Então, as dificuldades de espaços, né, infraestrutura, quem está em sala de aula sabe exatamente das dificuldades que nós enfrentamos. E naquela época não era diferente. Mas, mesmo assim, a gente conseguiu ir em frente, né, Felipe e Bárbara? Conseguimos. Mas a questão de infraestrutura, né? Os instrumentos adequados, né? A conscientização da comunidade para aquele trabalho também. Então, é fundamental. Mas aí a gente foi conseguindo aos poucos e chegamos a fazer belíssimos trabalhos, né? E principalmente o aluno como protagonista, né? Isso aí foi fundamental. Manuel deve estar aí ouvindo, ele sabe como foi importante para as crianças. Isso aí é fundamental. Pois é, aproveito e dou um salve aqui para Manuel e também de dizer que é um milagre. Vera, você conseguiu operar um milagre, tá dizendo Manuel. Próxima vez vamos trazer ele aqui para essa telinha, porque ele tem muito, muito, muito a contribuir. Ele tem muito mesmo. E inspirar muitos professores, como também já nos inspirou bastante, assim, né? Ele inspira mesmo outros profissionais, verdade. Tá sem som, Felipe. Tá sem som, Felipe. É verdade, agora que eu vi. Então, isso, inclusive, é um ponto muito forte do trabalho que a gente fez na José Albino, né? Uma escola que a gente ficou, acho que mais ou menos 4, 5 anos, entre alguns projetos que foram desenvolvidos, né? A participação da Val também, como coordenadora, e depois no Cineclube, né? E que foi o acolhimento das professoras, da comunidade escolar como um todo, mas começou com as professoras, né? Principalmente as professoras mulheres, e o Manuel, o único professor homem da escola, né? E que houve, então, esse acolhimento, e isso foi importantíssimo, para a gente poder, de fato, ter um resultado muito aprofundado, né? Para quem não conhece esse trabalho, a gente tem uma playlist lá no nosso canal do YouTube, chama Vozes do Quilombo, Guruji e Ipiranga. Então, lá os trabalhos que foram feitos lá no Quilombo estão lá, os filmes, né, os trabalhos cinematográficos, mas o trabalho que a gente fez foi para muito além do cinema, né? E foi isso que a gente também foi aprendendo ao longo do tempo, muito mediado, assim, um aprendizado que a gente teve realmente com as professoras e também com a Val, coordenadora pedagógica, né, a Alessandra, diretora, a Ana Maria também, que foi gradualmente, né, trazendo essa dimensão pedagógica para além da criação artística, né? Então, enxergando nas experiências que a gente estava vivendo, esses benefícios pedagógicos que foram aflorando e foram, de algum modo, sendo trabalhados com mais cuidado, né? E aí, passo a palavra, Vera, te perguntando um pouco isso, assim, hoje, depois de passado esses anos das suas primeiras experiências e depois você viveu, né, a experiência da pandemia também, né? Quais são os benefícios da linguagem audiovisual na escola que você reconhece hoje em dia, assim? Com a pandemia foi impossível, né? Não fazer uso do audiovisual. Então, assim, nas minhas aulas online foi fundamental. Por quê? Porque eu não poderia passar uma tarde inteira com uma aula, só eu e os meninos do outro lado, apesar de serem poucos, devido a uma realidade nacional, que todos nós sabemos e conhecemos, e enfim, não dava para eu passar a tarde toda eu aqui desse lado e as crianças desse lado aí. Até porque você sabe, criança, elas não têm, né, essa organização, essa paciência de estar sentado 2 horas, 3 horas assistindo uma professora numa telinha. Né? A criança ela tem ela é dinâmica, ela é movimento. Então, o que aconteceu? Ao mesmo tempo da aula online agora, em 2021, eu estava com o projeto da UFPB de estagiários comigo e eles davam aula comigo. Então, o recurso audiovisual foi fundamental
para que o aluno do outro lado da tela tivesse estímulo em passar aquele determinado tempo assistindo aula, participando. Por quê? Porque os recursos audiovisuais davam oportunidades a eles deles entrarem em jogos durante a aula, eles fazerem questionários durante a aula, jogos, tem aquela ferramenta, uma das ferramentas, eu trabalhando geografia, nós fizemos todo o passeio na comunidade quilombola, e foi tão interessante que a gente fazendo aquele percurso todo na comunidade, ficamos andando nas casas dos alunos. Quando chegamos em frente a determinada casa de um aluno, eu disse assim, agora vai lá na frente e abre o portão para a gente entrar. E o aluno correu e foi abrir a porta. Aí ela disse, aí a mãe dele, ele foi lá para o portão, Verônica, ver se vocês realmente estavam lá. Né? Então, assim, até as mães, olha só a importância do audiovisual. As mães participavam das aulas, porque eram tão ricas com esses recursos, essas ferramentas, não é isso? Eu não tenho muita facilidade com isso, mas eu fico encantada com os resultados. Então, as mães até diziam assim, quando a aula acabava, nossa, como a aula foi divertida hoje, né? Então, é uma coisa assim, que para um professor é essencial. Isso quer dizer que amanhã o aluno vai estar lá na mesma hora esperando. Então, assim, o audiovisual na pandemia foi, assim, essencial, entendeu? E estimulava o aluno. Professora, vai ter jogo hoje? Jogos referentes aos conteúdos trabalhados, jogos que eu observava o objetivo que eu queria alcançar, jogos que eu olhava, eu percebia daqui se o aluno tinha dificuldade ou não. Então, assim, facilitou, né? Deixou a aula mais divertida, lúdica. Aí eu assim, eu não tinha noção que existia um lúdico tecnológico. Eu não sei nem se eu posso usar essa palavra. Mas, enfim, o lúdico tecnológico ajudou muito na pandemia. Foi, assim, essencial. Fora os vídeos, né? E eles também, viu, Felipe? Eles gravaram vários vídeos, eles gravaram aulas para mim, eles gravaram entrevistas, eles gravaram, assim, muitas atividades que eu passei exatamente para eles usarem o audiovisual, mesmo com um celular assim simples, né? Mas eles assim deram um show, até mães também. Então levaram o celular para a roça, para gravar como é que se planta, como é que se colhe. Então assim, só teve riqueza, né? Só teve a ganhar. É uma pena assim que os recursos que eles têm em casa, né? São bem simples, mas valeu muito a pena o audiovisual. Aliás, vale a pena, né? Porque chegou e faz parte até hoje. Vera, queria te perguntar uma coisa, assim, aproveitando esse relato que você faz agora para a gente, né? Eu lembro sempre de você falando quando, por exemplo, uma atividade como a do Cineclube, né, na escola, enfim, além das atividades que foram promovidas quando a gente fazia dentro, na tua sala de aula ou dentro da sala de cinema, né? Ou mesmo quando a gente saía para alguma visita no Quilombo, né? E aí, quando a gente voltava, a gente tinha aqueles momentos da avaliação, né, de como foi o encontro. Exato. E a gente lembra muito, e eu me lembro muito bem de você falando, pensando nessa perspectiva dos benefícios, né, pedagógicos também, né. E aí eu lembro que tu falava muito, você, assim, eu queria que você fale isso para a gente, né, na perspectiva da oralidade, né, que tinha crianças que estavam ali e falavam nada. E aí essa prática da roda, enfim, tu fala um pouco sobre isso, por favor? Essa é a minha parte preferida, assim, porque eu já falei para vocês, tem uma frase da escritora Susana Souza, que é aquela, né? Quem lê o olhar de uma criança é alfabetizar sentimentos. Eu acho que é de Susana Souza, se eu não me engano. Então, esse tipo de trabalho faz isso. Ele alfabetiza sentimentos. E a gente sabe que quando a gente mexe com o sentimento da criança, do pré-adolescente, do adolescente, isso vem com frutos muito ricos. Por quê? Porque, como você falou aí, nós tínhamos e temos várias crianças que mal falavam na sala, né? A autoestima baixa. Então, quando eles se viram protagonistas daquele trabalho, porque, como professora, eu tinha a cobrança da parte pedagógica, como você falou aí, da parte de aprendizagem,
e também escrita e leitura, que a gente não pode fugir, né? Então, quando eu mexo na autoestima do meu aluno, da minha criança, então eles dão muito mais do que a gente precisa para eles desenvolverem. Então, assim, a Manuel sabe muito bem do que as mães vinham falar para a gente. Nossa, fulano mudou até o comportamento em casa, questão de disciplina, questão de afetividade. Então, o trabalho que foi feito mexeu com o interior da criança. Então, foi um trabalho feito de dentro para fora. Então, quando a criança se viu capaz de pegar um celular, gravar um vídeo. Eu lembro que um dos alunos, foram tantos trabalhos belos, mas eu lembro que um aluno chegou para mim e disse, professora, eu filmei, ele falava filmar, eu filmei a lama na rua. E quando vocês passaram o material lá, eu vi a lama com outro olhar. Então, a lama se tornou uma poesia, porque eu disse assim, por que você gravou, filmou a lama? Ele disse, porque a lama é por onde eu passo todos os dias. Então, a lama para ele tinha um significado. Tudo que eles faziam tinha um significado. O afetivo, lembro também daquele trabalho que eles, né, pegaram a câmera e foram fazer entrevistas. Na hora, assim, tinham pedreiros na escola, e eu lembro que eu tinha um aluno que ele fez uma das perguntas para o pai dele, que estava trabalhando de pedreiro ali. Então, isso teve um significado afetivo para ele gigantesco, né? E é um aluno que ele ficou à frente, assim, do trabalho com audiovisual lá na escola, Manuel sabe quem é. E ele disse, o meu pai é pedreiro, e ele deu uma entrevista. E a gente tem isso guardado, né? Então, assim, ele falava assim, meu pai achava que não era ninguém, professor, mas ele é um bom pedreiro. E tem, né? Acho que ele pegou a palavra trabalho, o pai dele, na época. E, assim, mexeu muito com eles. Crianças que não falavam começaram a se desenvolver, a ter articulação para falar, articulação para apresentar um trabalho em público, para falar, para se comportar. Então, assim, foi um trabalho além, realmente mexeu com o emocional mesmo dos alunos. Alfabetizamos o emocional, né? Todos nós que estávamos envolvidos nesse trabalho. Para mim, o emocional, ele conta muito com os frutos que a gente quer obter. E até hoje tem frutos, viu? Tá aí, eu estou sabendo que tem muitos frutos daqueles alunos, né? Que já estão adolescentes enormes. Mas é incrível. É emocionante, né? A gente vai lembrando e valeu a pena mesmo. Não é, Manuel? Chama o Manuel, se quiser entrar aqui na roda, penteia o cabelo aí, ou põe um chapéu e dá um toque aqui pra gente no chat que eu te coloco para dentro, tá? Mas veja, ô Vera, a gente ainda daqui a pouco vai entrar num bloco em que a gente quer falar um pouco mais na prática mesmo, como começar um trabalho. É o tema da live de hoje, né? E a gente quer, até o final dessa live, né, entrar um pouco nessa discussão um pouco mais pragmática de quais estratégias a gente usou contigo, sabe? A gente pode falar um pouco sobre isso. Mas antes disso, eu queria trazer uma informação de contexto também para quem está nos ouvindo, né? Que Vera citou esse trabalho, né, em que a criança filmou o pai, falando sobre o seu trabalho, ele era um pedreiro, né? Então, trazer só um pouco esse contexto, né? Então, a gente passou alguns anos, de 16 a 18, né? A gente fez esse trabalho ligado à educação em direitos humanos, fizemos um trabalho com criação cinematográfica, né? Mas também formação de professores, sensibilização com as crianças, né? Trabalho no turno escolar, com nós, enquanto mediadores, e as professoras, né, fazendo esse trabalho, um trabalho que envolveu toda a comunidade escolar, né. E aí, depois, a gente evoluiu, né, a escola demandou um trabalho mais voltado para a alfabetização, né, e aí a gente, então, desenvolvemos, então, uma metodologia que articulou, né, a educação audiovisual com o método Paulo Freire e outras referências do campo da arte e educação, para a gente pensar um trabalho que envolvesse, articulasse a escola e a comunidade no processo lúdico, né, de mapeamento do universo vocabular das crianças, contextualização da aprendizagem das palavras,
tudo mediado por práticas audiovisuais, né? Então, essa que Vera citou foi um trabalho da palavra narrada, né? As crianças circulavam Isso pela mesmo. comunidade com palavras e a partir daí a gente ia encontrando os sentidos que as pessoas da comunidade conferiam aquelas palavras, né? O sentido existencial para as pessoas, né? Então, percebam, a gente saiu de uma experiência muito focada na criação cinematográfica, não abandonamos essa dimensão do lúdico, da criatividade, né, do trabalho colaborativo, mas passamos a incorporar outras questões da aprendizagem, né? E aí é interessante o que Vera traz, sempre articulando, né, a dimensão emocional, né, mas também com outros aspectos que envolvem também a empatia, o protagonismo, né, motivação dos estudantes e vai ampliando as possibilidades de experiências e de aprendizagens, né? Bom, e aí eu queria passar a palavra para a Ana também, para a gente também queria pensar um pouco o contexto atual, né, Ana? Enfim, para onde você quer levar essa conversa? Não, então, eu penso assim que, considerando esse panorama que a gente fez agora, né, Vera relatou também um pouco das suas práticas, a gente entrou direto no túnel do tempo e percorremos ali o projeto que a gente desenvolveu e que realmente é muito importante assim para a gente. E eu fico pensando que seria muito importante, talvez agora, a gente falar um pouco do como, né? Como planejar, sabe? Porque eu fico pensando que se tem professores que estão nos vendo agora, ou mesmo as que vão nos assistir, Vera, eu acho que tem um lugar de lindo, maravilhoso, mas tá, como é que eu faço isso? Né? E aí a gente está dialogando com professoras assim que estão justamente trabalhando com crianças, que pode dizer que acha que isso não é fácil e tal, mas se tu puder falar um pouco sobre isso, nesse sentido, eu queria que tu falasse um pouco de como é que você faz a planejar, inserindo o audiovisual nas tuas práticas. E assim, também depende muito da realidade de cada um, professor que está nos ouvindo, né, da infraestrutura, mas assim, como começar? Porque quando nós começamos, eu fiquei assim, meu Deus, como é que vai ser? Como é que vai ser? O que os meninos vão aprender? Para quê? Né? Ficou toda aquela. Até eu creio assim, eu como professora hoje, eu começaria. Uma das opções pode ser um cineclube. Lembra do nosso cineclube? Ele tem uma organização assim, um foco. Por exemplo, você pega um filme, uns documentários, que tenha um significado para a sua turma. Digamos, se eu fosse começar hoje, né? Eu escolheria um documentário, e vocês têm trabalhos maravilhosos. Como eu sou escola de campo, quilombola, eu escolheria algo relacionado a isso. Por quê? Porque os meus alunos vão se ver ali, certo? E outra coisa, quando a gente passou os filmes de outros quilombos, aí ele se identifica, a criança se identifica, certo? Então, a partir dali, você vê quais são os seus objetivos. Eu vou dar um exemplo mais prático. Quando passa o filme do Cineclube, aí eu levo para a sala, a gente faz a nossa discussão sobre o que eles viram, o que assistiram, o que gostaram. Aí eu vou saber se o meu objetivo é a inferência, que eu quero do que eles assistiram, a prática da oralidade, que é essencial para eles desenvolverem também, para depois a gente ir para a escrita. Esse trabalho que vocês fizeram da palavra narrada, eu fiz na minha sala. Né? Às vezes eu ia no refeitório e via vocês trabalhando. Aí eu ficava de olho. Aí depois eu perguntava como, e eu fazia na sala. Eu adaptava a minha realidade. Então, cada professor vai adaptar a sua realidade. Ah, mas vai ser uma coisa muito simples. Vai começar bem simples. Para depois você vai sentir como é que vai ser esse caminho aí. Porque a gente foi assim. Conosco foi assim. A gente começou, depois a gente foi por um caminho e fomos construindo. Agora, sempre construir com o aluno, entendeu? Então, eu quero trabalhar alguma coisa de cinema, de recursos audiovisuais. Então, escolha um tema, um documentário. Aquele da Menina do Quintal, excelente, Ana Bárbara, muito lindo. Minha turma amou. Viu que você fez, o Sim. documentário. Então, assim,
Por quê? Porque tem muito a ver com a minha realidade lá, da escola, deles, o quintal, as árvores, os animais. Então, eu trabalhei, aí, professores que estão me ouvindo, eu trabalhei esse filme que tinha a menina no quintal, tinha os animais. Então, se eu quero, primeiro, a gente discute o filme, a mensagem, o que eles sentiram, para depois eu ir para a escrita e para a leitura. E muitos assim, eles começam, eu gostei de tal coisa. Aí eu sou alfabetizadora. Se é tal coisa, começa com que letra? Por quê? Entendeu? Então, eles assistem, é bem sistemático. Assistem o filme, discutem, como a gente faz com as leituras de história. Faz a inferência, se eles entenderam a mensagem do que a gente queria que eles entendessem, e depois sim a gente faz todo a organização, o aparato que a gente trouxe deles, e aí a gente trabalha a escrita e a leitura. Agora sim, gente que está me ouvindo, para a gente chegar até aí, a gente foi construindo, né? A Bárbara e Felipe, a gente foi entendendo, porque aí tem uma cobrança pedagógica. Tem a cobrança da escrita e da leitura no final. Mas o que a gente fez? Primeiro a gente entrou no aluno, organizou toda aquela parte emocional dele, ele se envolveu com o que estava assistindo, ele se identificou no documentário. Aí sim, quando ele foi para a prática ali, para a escrita, para a leitura, ele já estava bem, com a base assim, bem sólida. Entendeu? É aos pouquinhos, simples. Não fiquem aperreados, não, que a gente consegue. É bom demais. E você fala uma coisa que é muito importante, Vera, realmente, que é essa etapa da sensibilização, né? Uma sensibilização para as crianças, mas uma sensibilização também da gente, né, professor, educador, né, para também se abrir, vamos dizer assim, né, para esse lugar que às vezes pode ser eu não tenho prática com isso, eu não sei como fazer, mas é isso, na medida que você também tem uma sensibilidade, uma escuta para o seu estudante, para a criança com que você está trabalhando, você também tem com você mesmo, né? Exatamente. Ir constituindo isso e vai fortalecendo isso no caminho, no desenvolvimento das práticas, né? Ou então também pode começar com a fotografia narrada, né? Um aluno leva a sua fotografia preferida para a sala e fala, pode ser começar com fotografia narrada, se não tiver assim, condições de gravar isso ou aquilo. Então, eu fiz uma reunião de pais com a fotografia narrada. Val me ajudou. Eu posso falar isso, Felipe? Claro. Eu fiz a reunião. Geralmente eu gosto de conversar com os pais, não aquela reunião chata de só passar informes e exigências. Então, Val me ajudou muito. Então, eu fiz a reunião com aquela prática da fotografia narrada. Então, quem fez a reunião foram meus alunos, com as mães e eu. Então, os alunos novamente foram os protagonistas, porque eles já tinham essa prática já, que a gente trabalhava com eles, e eles mandaram a mãe levar a fotografia, e na hora a mãe falou na reunião, com a foto aqui na frente e o filho gravando aqui. Entendeu? Então, foi muito lindo esse encontro. Então, os pais, naquele momento, eles viram o que é que o cinema estava fazendo na escola. Porque as crianças deles estavam participando do audiovisual, entendeu? Eles teve toda essa compreensão, porque os pais, eles dizem assim, é cinema, só vão assistir filme. Não é. Então, naquela reunião, nós mostramos para os pais o que era o cinema, o que era o audiovisual na escola e o que estava acontecendo com os filhos deles. Porque em casa eles percebiam as mudanças, né? Os comentários, mas aí eles assistirem assim ao vivo foi muito emocionante. A fotografia narrada. Então, se não for uma fotografia, pede para ele pegar uma figura de uma imagem, de alguma coisa que ele goste. Pode ser um bom começo já. A oralidade aí vai aflorar muito. Isso aí eu garanto. Isso aí eu falando como professora, tá? Não, claro, mas é disso que se trata, é isso que a gente está buscando mesmo, né? Dar ideias concretas para as professoras. E, Ana, vamos fazer a nossa contribuição também, eu acho, né? Com base até nas memórias das experiências com a Vera. Eu queria trazer algumas dicas. Por exemplo, o trabalho em roda, em círculos, né? Círculos, a gente sempre buscava, nos contextos em que fosse possível, lá na escola, né? Nas salas em que dava para a gente fazer isso,
organizar o espaço antes de começar um trabalho com audiovisual, né? Então a gente buscava sempre a roda, né? A gente buscava também ouvir muitos estudantes no início, né? No início do trabalho. E por que isso, né? Sim, claro, motivação, protagonismo das crianças, mas é importante também o entendimento de que, a depender, né, do trabalho em que se pretende fazer, a gente está estabelecendo um percurso que é criativo e pedagógico ao mesmo tempo, né? A gente vai começar na sala de aula com práticas de sensibilização, que são vários, a gente pode dar algumas dicas, jogos óticos, trabalho sem tecnologia, né, só com molduras de papel, recorte de revista, né? Mas depois a gente vai para a comunidade, vai tirar foto, aí vai encontrar os familiares, vai produzir entrevistas ou outros tipos de audiovisuais, né? Então, quer dizer, ele pode ir se complexificando esse percurso, mas ele é um percurso. E aí é importante que as crianças entendam que elas estão entrando, digamos assim, num barquinho que vão todo mundo junto e vão passar algum tempo juntos. Então, em alguns casos, a gente fazia esse convite para entrar nesse barco junto com a gente, desenhava as etapas com antecedência para demonstrar que a gente vai fazer um processo e que lá na frente a gente vai exibir para as famílias depois, né? Bom, paro por aqui para não esgotar as ideias, para a Ana poder entrar, mas só chamando a atenção, então, que só de fazer a roda, abrir esse diálogo, né, com os estudantes e começar a recolher essas motivações, as curiosidades, a gente ouviu comentários, né, Vera, não sei se foi o seu caso também, mas, nossa, aquela criança não falava, nossa, a turma agora... Né? E aí, daquela timidez inicial, teve um momento até que a gente teve que fazer pactos para a turma, para cada um falar de uma vez, enfim. Então, a gente virou do avesso a situação ali, né, das crianças, que passaram a participar bastante, né? Exatamente. E também lembrando que nós não deixamos a parte que é extremamente importante até hoje nos meus planejamentos, é a territorialidade. Sempre respeitando a territorialidade, a cultura quilombola, tudo que envolve o quilombo, essa importância histórica foi bastante assim, ficou nítido essa importância que se dá à cultura quilombola. Então, em todos os trabalhos que foram feitos no audiovisual, o território quilombola foi respeitado, a sua cultura foi respeitada. Os meninos produziram músicas, cocos, textos assim belíssimos, respeitando sua territorialidade e, o mais importante, eles perceberem da importância histórica de ser quilombola, porque muitas crianças, muitos alunos moram no quilombo e não sabem por que é um quilombo. Então, em todos os trabalhos feitos, isso foi respeitado e enaltecido. Por quê? Porque eles não tinham essa noção da importância histórica que eles têm. Então, foi fundamental também. E, Vera, também complementando o que vocês estão falando, tem a questão desse lugar de brincar, né? Porque é sempre a gente está falando de crianças, né? Crianças de 6, 7 anos. Então, é sempre um convite para uma brincadeira, e a gente vai brincar com as imagens, né? E como o Felipe colocou, né? A gente começa, antes de já começar com os equipamentos, a gente faz toda uma sensibilização com as imagens que são a partir do que eles já fazem, né? Com os desenhos, né? Com recortes. Enfim, a gente também trabalha com sugestão, né? De fazer trabalho com câmeras de papel. Então, as crianças vão se apropriando dessa relação, dessa materialidade, né, com o cinema e com o audiovisual, ainda nessa apropriação, né, da brincadeira, né? O tempo todo é isso, é um convite para o brincar. E aí eu me lembro que, no caso do filme, né, que a gente, no final, resultou num filme que foi o... Como é que é o nome do coração, gente? Ai, como é o nome do teu filme? Coração de Barro. Coração de Barro. Coração de Barro. É da minha turma, né? Isso. E aí a gente foi para que ele resultasse no que resultou, né? A gente fez, como o Felipe colocou, é um percurso, né? E esse percurso ele é feito a partir de várias brincadeiras, né? De vários jogos e de vivências, né? Vivências com audiovisual na escola, na sala de aula, vivências com audiovisual na escola e vivências com audiovisual na comunidade, né? Então, tudo isso vai dando um sentido, né, para aquilo que o Felipe falou, né? Primeiro, a gente sempre nesse lugar de compartilhar o que vai ser feito durante, né, o encontro.
Isso é importante, né? Da gente ter esse lugar de estamos fazendo juntos, né? E aí eu lembro, Vera, que isso para mim é realmente sempre uma boa recordação, né? De uma das vezes que a gente foi para visitar, né? As mães de Barro, né? É. E aí disso a gente volta e as crianças espontaneamente, né? Criam uma música, né? Nossa, exatamente. Foi muito Lembra disso, emocionante. né? Foi demais aquilo, né? Que aí a gente estava ali pensando, tentando fazer algumas articulações, algumas organizações, de como foi, né? Esse retorno, que elas pudessem compartilhar, e disso surge uma música, e que contagia todas as crianças da turma. Bom, tu pode falar um pouco melhor que eu, né? Sobre Exato. isso. E eu pensei assim, nossa, como vamos produzir uma música? E agora? Então, a Elizabeth, que é a mãe dela, era uma das mães de Barro, ela começou com as palavras-chave deles, o vocabulário específico da comunidade, e ela começou, eu acho que 50% da música foram ideias dela, que ela foi dando, assim, ela com apenas 6 anos, então é um momento assim incrível. Ela começou com as palavras e até brincando, como eles brincavam muito, né? Então, ela brincando com as palavras ainda, com um vocabulário até limitado, mas aí, com o andamento dos trabalhos, esse vocabulário foi abrangendo. E aí, a Elizabeth começou com uma palavra que até umas palavras que eles têm um significado maior lá, né? Porque ela trabalha com argila, toda essa questão, né, da terra. Então, a Elizabeth começou com, acho que umas 10 palavras, e eu fui sendo escriba e escrevendo no quadro, e puxando daqui, puxando dali. Eu acho que a música saiu bem em 30 minutos, e eu fiquei bege, roxa de orgulho. E a música saiu bem, bem legal mesmo. Foi. Muito bom. É. Produção Vera ficou deles, roxa de... protagonismo sempre deles. Desculpa, Vera. Exato. Fala de novo, desculpa, eu acabei te interrompendo. E a música saiu, né? Produção deles, eu acho que eu não contribuí com nenhuma palavra. Eu queria que eles foi assim, foi puxado, mas saiu. Então, assim, como eles já tinham esse hábito, né, a prática do protagonismo, então eles não deixavam nem a gente falar. Um dizia uma palavra, outro dizia outra, e a Elizabeth, mais uma vez, ela colocou a melodia na música. Ela também deu a melodia para a música. E foi briga, porque um queria uma coisa. E então trabalhou isso que vocês trabalham sempre, a socialização, a integração, o trabalhar em equipe, né? Isso foi aos poucos sendo uma prática natural para eles, porque foi colocado desde o início, desde aquela produção, daquelas telas, do enquadramento. Lembra que eles produziram textos? Eu disse, esse texto vai demorar demais. Saiu em 15 minutos os textos dos grupos, enfim. Então, como ele já estava habituado ao protagonismo, eles foram ali se articulando entre eles e saiu aquela beleza de música, de canção, bem bacana. Com 6 anos as crianças, né? Hoje ela tem 13. Tá lá. Uau, já? E a gente, então, só outra informação. Eu estou pensando em quem está aqui assistindo a gente, né? Às vezes não conhece os trabalhos, então trazer informações dos contextos do que a gente está citando aqui, né? Então, esse relato que Vera e Ana fizeram, então é esse filme chamado Coração de Barro, né? Tá no nosso canal do YouTube e foi acho que foi um dos primeiros trabalhos, não, o segundo trabalho que a gente fez com Vera, né? O segundo projeto, porque Vera participou de parceria com a gente, né? E foi um trabalho, então, que a partir dessas práticas de sensibilização, salvo engano, com a turma de Vera, a gente começou fazendo recortes com moldura em revistas, né? Então, a gente pegou folhas de revista que tinham diversos elementos para poder ficar, assim, para poder ter escolhas, né? E aí a gente pegou um quadrinho menor do que a folha, bem menor, né? Um quadrinho do tamanho de 1/10 da folha, uma moldura de papel. E aí a gente ficava brincando de reenquadrar aquela imagem da folha da revista, né, para trabalhar essa questão do olhar, né? E aí, então, depois evoluímos, fizemos aquele jogo ótico, que não sei se é o Taumatrope, que a gente fica rodando o bairro para o peixinho ficar dentro do aquário, né? A gente vai mostrar isso nos próximos dias, assim. Bom, até o momento em que, então, a gente reconheceu, nesse diálogo com as crianças, que algumas mães dali da turma faziam parte de um coletivo
de artesanato ali no Quilombo, né? Chamado Mães de Barros, né? Então é um coletivo que produz e vende, né, peças de barro, né, na comunidade. Então aí demos um sentido, né? A turma acabou focando então nesse interesse, né? E aí então a gente foi lá visitar, fizemos uma vivência com a argila, com barro, né? Produzimos alguns objetos com as crianças. Depois colocamos no forno de mentirinha, né? O forno desligado e filmamos, né? O relato das crianças sobre os objetos que elas construíram. E aí essa música que Vera relata tá no final do filme, a gente gravou e colocou no final do filme, né? Então quem quiser assistir, tá lá. E aí eu puxo esse gancho, queria puxar o gancho a partir desse relato que vocês fizeram, para essa questão do envolvimento com as famílias e a comunidade, né? Você já citou isso mais lateralmente em alguns dos seus relatos, Vera, mas você tem mais algo a dizer sobre isso? Assim, você acha que a linguagem audiovisual, não o cinema especificamente, ou a câmera, mas essa linguagem, essa possibilidade da gente poder se envolver através de um encontro e a partir daí registrar algo e levar para a escola, enfim, essa dinâmica, né? Você acha que isso, E, que potencial que tem nessa articulação com a comunidade? olha, eu fiz agora um trabalho a semana passada. Como eu disse, eu gosto das minhas reuniões bem assim participativa. Mais uma vez falando da parte afetiva, a pandemia foi cruel com as crianças, foi cruel com as famílias. Então, assim, de que forma eu vou chamar os pais, a família, para falar sobre o desenvolvimento da criança agora, o que é que eu vou fazer com elas e da importância que eles têm no meu trabalho. Então, eu queria assim, eu conversei com a direção, com a supervisão e disse, olha, gente, eu quero trazer essas mães para a escola para elas saberem que elas são importantes no meu trabalho. O meu trabalho depende do trabalho delas também. Não é trabalho, se dar as mãos. Está na hora de nos darmos as mãos. A dinâmica mudou depois da pandemia. Os professores sabem do que eu estou falando. Enfim, aí eu me voltei novamente para aquela reunião que eu fiz baseado no trabalho de vocês. O que eu fiz? Essas fotos aí que foram feitas, as mães trouxeram, né, quando eu fiz naquele ano, das crianças bebês. Então, as mães falavam do significado daquela foto e isso durante a reunião. E o filho ia gravando a mãe falando. Agora, eu fiz o seguinte, eu fiz uns slides de várias atividades que nós fizemos agora, até o mês de abril. Fiz uns slides, selecionei 2 crianças para receber as mães na porta da sala, com chocolate. Por que, professores, eu estou falando isso? Porque a gente precisa mostrar para as mães que elas são importantes, que a importância dela no desenvolvimento e aprendizagem da criança é fundamental. Então, o que eu queria mostrar para elas é dizer, olha, eu estou aqui, eu estou dando as mãos a vocês, a importância de vocês na presença aqui na escola, dentro da escola é fundamental. Então, o audiovisual entrou aí. Foi feitos os slides com as imagens das minhas atividades na sala de aula até abril. Então, tem uma variedade de coisas. Eu acho que o professor hoje ele grava e tira foto de tudo na sua sala de aula. Então, o que eu fiz? Eu selecionei 2 alunos para receber as mães na porta, certo? E os slides, quem ia falar sobre os slides eram as crianças. Por que isso? Porque as mães iam saber o que elas estão aprendendo, para que estão aprendendo e como estão aprendendo. Entendeu? Então, olha, as mães assim ficam maravilhadas, porque está lá no telão as imagens e as crianças, eu quase não devo falar na reunião, quem deve falar é as crianças. E aí, essa cena aí, a gente fez o quê? Trabalhou o quê? Então, a criança vai falando na reunião. Em vez de eu dizer, olha, mãe, fulano está faltando por quê? Entendeu? Então, a afetividade da família é que eu quero, assim, abordar. Para dizer, olha, família, tu é muito importante. Então, as crianças que iam falando, na cena tal, nós trabalhamos isso. De que forma? Assim, nós fizemos a acolhida com as mães, a mesma acolhida que eu fiz com as crianças, nós fizemos com as mães. A turma toda, não foi só eu lá na frente, não. A turma toda foi lá para frente, nós fizemos a acolhida, que sempre tem acolhida, né, na rotina. E depois uma leitura. A leitura foi uma surpresa, porque uma aluna minha tinha produzido uma história só ilustrativa.
Ela disse, professora, eu posso ler essa história na reunião? Isso foi 2 semanas atrás, 1 e meia. Enfim, aí eu fiquei surpresa. Então, eu pedi licença às mães e minha aluna começou a ler a historinha que era mais da Raposa Safada. Era muito interessante a história. Sem nenhuma escrita. Então, ela ainda não se apropriou da escrita, essa criança. O que foi belíssimo ali, a oralidade dela. Ela lendo, dizendo, a autora sou eu e a ilustradora também sou eu, Alicia Rufino da Silva. Então, a mãe, na reunião, todas as mães, vendo a cena dessa, enche o coração de qualquer mãe. Não venha me dizer que não enche, porque enche. O meu fica assim, daquele jeito. Então, assim, eu mandei o convite e eu usei também, Felipe, audiovisual. Pedi para minha sobrinha aqui fazer um convite. O que era o convite? Era nada mais, nada menos do que uma foto da turma na brinquedoteca. Pronto. Aí eu botei nosso encontro será. Então, o audiovisual ajudou muito. Botei os slides, as crianças explicaram. Como? Só isso. Pronto. Aí terminamos a reunião e ficou aquele clima bom de, olha, vamos estar juntos. Porque a gente sabe que é professor, o quanto é importante a presença da mãe na vida escolar da criança. Então, as mães souberam o que é que eles fazem, para quê e como. Entendeu? Então, o audiovisual ó, foi show. Muito bom. Ótimo. Gostei demais. E eu aconselho fazer reuniões assim, muito bom. Você toca nesse assunto que do modo como eu gosto de enxergar, eu falo no meio como são as janelas que se abrem, as pontes que se estabelecem, né? Isso, exatamente. Justamente pela própria natureza da linguagem, né? Para a gente poder preservar essas imagens que são produzidas e partilhar em outros contextos, né? Isso faz com que a gente estabeleça essas pontes, né? Que são afetivas, mas podem envolver as memórias, saberes. Aí a gente passa a articular diversos elementos que um audiovisual traz para dentro da sala de aula e com isso relacionar com as aprendizagens também, né? Então, no Isso, o relato que você trouxe já foi buscando essa articulação com a comunidade, com as famílias, no caso, né? exato. E realmente foram bastante mães, eu até me surpreendi. E também o audiovisual, você pega as próprias imagens da sua turma e dá aula com essas imagens. Uhum. Entendeu? O significado de aprendizagem se torna mais rico. A criança se vê e aprendendo com o que está vendo, ela mesma lá na cena. Entendeu? Isso aí o professor usa a criatividade e no celular tem várias fotos. E coloca lá e dá sua aula. E eles amam, né? Se veem, eles adoram se ver na tela. É verdade. Eles adoram. Ana, fazendo um corte aqui para tentar ir para o último bloco, pelo horário, né? Então a gente tem talvez mais um bloco com uma ou duas perguntas, e daí a gente faz o fechamento, né? Então, para onde você quer levar a conversa? Bom, a gente estava nessa perspectiva, né, do como, né? Enfim, a gente, a partir de agora, né, dessa conversa, a gente deu várias práticas, né? A Vera também falou um pouco do planejamento. Eu não sei se isso ficou totalmente claro, né? De como é que tu faz para planejar, né? E também eu acho que quando ela fala de como inserir digamos assim, acho que a gente pode ir talvez para uma questão da avaliação, né? Quando pensa um pouco nisso, né? Assim, quando por exemplo, usar as fotos para que as práticas, né, seja um filme, uma imagem em movimento ou mesmo uma fotografia, como elas voltam, né, para a própria avaliação, digamos assim, né? Porque aí eu me lembrei de uma prova que, por exemplo, Jacques Silene, na época, né, fez, né? Exato. Ela fez todas as práticas no território e aí ela organizou uma prova que é bem inspiradora, né? Com as crianças e fez, no caso, ela estava abordando uma prova de ciências, né? E de geografia, né? Então, talvez eu acho que possa ser isso, assim, porque talvez alguns professores possam pensar que não, essa prática eu vou fazer só no fora da minha turma, mas a gente vê, né, a partir do que aconteceu lá na José Albino, que é possível, né?
também pensar em É, formas de avaliação. Tu poderia falar um pouco sobre isso, Vera? sim. Eu fiz um simulado agora há pouco, eu produzi um simulado, eu e a professora do primeiro ano, para, assim, a nível diagnóstico mesmo, e eu coloquei fotos das nossas atividades na sala. Eu coloquei, por exemplo, em matemática, contextualiza com o significado que eu falo, colocar o nome do aluno lá no problema matemático, a imagem também, e tem um quesito lá que está assim, qual das partes da escola, em que parte da escola essa cena aconteceu. Aí tinha para ele escolher sala de aula, brinquedoteca, refeitório. Então, a foto do lado era a foto deles, a foto da turma na brinquedoteca. Na avaliação, entendeu? Então, se você imagina, você abre uma avaliação e vê você ali na avaliação. Então, eu sempre quis fazer isso aí que Jacques Silene fez. Então, eu aproveitei o simulado e coloquei fotos. Coloquei na sala de aula de frente. Digamos que eu tenho uma foto da minha turma de frente. Aí eu quero saber quem está do lado direito de Arthur e quem está do lado esquerdo de Ana Maria. Então, a foto deles. Então, eles vão se ver. E teve a vivência matemática na sala de aula. Então, assim, fica uma avaliação riquíssima. E eu vou continuar nesse sistema de usar as fotos da sala de aula, do território. Trabalhei também com fotos de Conde, do centro de Conde, nas avaliações online também. Coloquei, sim. Coloquei imagens de Jacumã, de Conde, do Museu Quilombola. Todas as fotos que eu usei, todos os recursos audiovisuais e fotografias foi do território, da comunidade. Tanto que eles dizem, por exemplo, espaço público e privado, que a gente trabalha na sala de aula. Qual é o espaço público que tem lá na nossa comunidade? Aí tinha lá a foto da escola, a foto da igreja, a foto do posto de saúde. Então, isso enriquece mais, entendeu? Estimula mais. Primeiro, o visual do aluno, que a criança é muito ver e pegar, né? Então, quando eles veem assim, determinado lugar que eles já conhecem, então o conhecimento floresce de uma forma assim naturalmente. E até prazerosa, porque quando eles se veem, eles começam a falar. Teve até um tumulto na hora do simulado, que eles começaram a rir, né? Que se viram lá na foto, disse, vamos se concentrar no quesito que a prova quer saber. O que é que o quesito está perguntando a vocês? Aí eles foram observar. Então, assim, é uma abrangência enorme quando a gente usa as fotos deles, que eu falo, né? Eles sempre dizem, vai ter foto na atividade de hoje? Eles sempre falam, vai ter foto nossa? E a senhora não vai aparecer na foto, não? Até eu botei uma foto um dia desse na atividade. Eles pedem, a senhora não vai botar a sua foto, não? A gente não vai escrever seu nome. Escreva, por exemplo, vou dar um exemplo. Tem professor que está ouvindo aí que gosta de ver assim na prática, né? A professora ao lado é a professora da turma. O nome dela inicia com qual letra? Pronto. Aí eles começam a rir de mim também. Às vezes eles acham que o óculos está assim, tá assado. Aí vamos lá, qual é a letra? Então eu começo a explorar. Entendeu? Em cima daquilo tudo. Então, o significado para eles se torna mais importante, porque eles estão se vendo lá. Às vezes eu boto a foto de uma mãe deles, entendeu? Então, é por aí. E assim o professor vai criando mais coisas em cima do seu objetivo, do que realmente quer, se quer uma oralidade, se quer uma inferência, se quer observar a parte cognitiva da criança. Então, tem tudo, são várias coisas que a gente pode explorar. Uhum. E vai desencadear aonde? No objetivo sistemático, escrita e leitura. Uhum. Né? Uhum. Lá na frente. Aquele objetivo, escrita e leitura. Mas aí já tem andado um caminho bem prazeroso, não aquele caminho que eu digo que é no cru, sem anestesia, porque a apropriação da leitura e da escrita é doloroso para a criança da idade deles. Então tem que ser feito da melhor forma prazerosa possível para eles. É assim que eu vejo, né? Eu não sei meus companheiros aí. Muito bom. E Vera, vem cá, essa semana saiu uma notícia no Estadão
de que, assim, as crianças, adolescentes estão muito ansiosas, né? E isso, enfim, tem preocupado pais, mães, professoras, né? Isso, de algum modo, está associado à rotina da pandemia, né? Mas também ao tempo de tela, né? Essa questão do tempo de tela. E daí eu queria te fazer essa pergunta pela sua vivência que você está tendo, né? No chão da escola, nesse retorno ao presencial, né? Como é que você vê isso? Você acha que esse trabalho com audiovisual ele pode acabar prejudicando nesse momento em que as crianças estão muito tempo nas telas, ou existe essa diferença, que é a minha hipótese, mas queria ouvir a sua percepção disso, de que essa experiência passiva de frente para a tela é diferente de uma experiência ativa, mas quanto que isso pode afetar a ansiedade das crianças, a recepção das famílias para essas práticas? Como é que você está lidando com isso? Olha, a questão de muito tempo na tela já vinha antes da pandemia, na verdade, né? Que eles assistiam muita TV, mas assim, na verdade, para mim, como professora mesmo, é o que eles veem na tela. O que é que eles estão vendo na tela? Porque é questão de filmes, né? De passar filmes para a criança na sala de aula. Eu nunca passei um filme, nem passo, sem um objetivo, né? Então, assim, há uma diferença da criança estar numa tela 2 horas consecutivas, se bem que lá na comunidade eles têm muito aquela coisa do brincar, né? Do quintal, graças a Deus ainda tem. Mas mesmo assim, eles ficam muito tempo em tela mesmo. Meus alunos mesmo, eles não dizem assim, eu prefiro um celular. Não, eu estou me surpreendendo porque a maioria da turma está levando livros de historinhas para casa, mesmo sem ainda ter se apropriado da escrita e da leitura convencional, entendeu? Então, assim, eu acho, na verdade, é de que forma ele está ficando nessa tela, o que é que a criança está assistindo. Porque quando eu vou passar alguma coisa, eles nunca dizem assim, isso aí eu já vi, porque eu faço uma pesquisa bem antes. Eu quero trazer uma coisa que eles se divirtam e que ao mesmo tempo aprendam. Então é isso. Para quê? O que é que eles estão assistindo nas telas? Às vezes eles falam coisas na sala e eu não entendo. Ô tia, tu não sabe o que é, não. Aí eles vão me explicar. É um aplicativo, e eles falam, viu? Eles usam o vocabulário. É um aplicativo assim, assim. Aí eu peço para eles me explicarem bem direitinho. Alguns sabem, né? Que agora as palavras da rotina são aplicativos, né? Eles têm todo esse vocabulário já. Então, aí, às vezes, eles que me ensinam. Ah, tia, tu não sabe, não, eu vou te dizer. No aplicativo do celular da minha mãe, eu assisto isso e isso. Aí eu fico, tu assiste o quê mesmo? Para saber o que eles estão assistindo, para ficar atualizado. Mas aí, eu acho que é isso mesmo, é a qualidade do que eles estão assistindo, sabe? Não é nem o tempo, é a qualidade. Mas lá ainda ele ainda tem o quintal, Felipe, tu sabe, ainda tem as árvores para eles subirem, ainda tem ainda, graças a Deus, ainda tem isso. Apesar do celular estar bem presente também. Mas é isso, é mais o que eles estão assistindo e para quê. Eu também me preocupo com essa questão. Uhum. Pois é, né? E para as professoras que estão aqui, né, e que queiram também trazer suas opiniões, fiquem à vontade, tá? Uma coisa que eu acho que é importante relatar é que uma prática com audiovisual na escola, ela não necessariamente vai ser o tempo inteiro na frente da tela, né? As telas, seja se a gente usar um celular ou uma outra câmera, ou se a gente for assistir alguma coisa, pode chegar a ser até, sei lá, 20% do tempo em que a gente está, de fato, desenvolvendo a prática. Porque, às vezes, muito do momento que a gente está vivendo ali, a gente aproveita para poder fazer rodas de conversa, planejar o que vai fazer. Depois a gente sai, por exemplo, para fora da escola, dá uma volta, né, no quarteirão, ou visita algum lugar. A maior parte do tempo é o trajeto, é a conversa, é o encontro com uma pessoa, né? Enfim. E aí, depois, quando vai propriamente vai se apropriar de fato da tecnologia para produzir uma imagem, tem rotação, né? Não é todo mundo com uma câmera. Então, assim, cada criança ela não deve ficar mais do que 10 minutos olhando para uma tela, né? A não ser que a gente veja um filme e aí todo mundo está ali olhando, né? Mas, principalmente quando são atividades em que envolve essa dimensão mais ativa e colaborativa, o tempo de tela, efetivamente, é muito pequeno. E, no entanto, o trabalho ele vai continuar sendo com a linguagem audiovisual. E aí a gente fez um post essa semana, quem quiser ir lá
no nosso perfil, né? Tem lá falando sobre os quatro aspectos da linguagem audiovisual que você precisa saber para começar os seus trabalhos, né? Com audiovisual na sala de aula. Então, ali a gente fala um pouco sobre isso, né? E aí vai dar um pouco essa dimensão, né? De que, para além da tecnologia, a gente está tratando do olhar, da construção do olhar, do deslocamento do olhar, da relação com o outro, né? Das conexões que a gente estabelece, né? Do escutar dentro de si e fora de si, de ver o outro no mundo dele, escutando o que ele pode, de algum modo, estar dizendo para si mesmo, enfim, para o mundo, acessar as memórias. Então, tudo isso daí está ligado à linguagem audiovisual, mas não necessariamente precisa de grandes tecnologias e de muito tempo de tela para que aflore e para que a gente possa acolher na escola, né? Então é um pouco isso, né, que eu acho que a gente pode começar a pensar e trabalhar, né? Bom, essa é a minha contribuição, Ana. Passo a palavra, vamos, enfim, uma última pergunta, o que você acha? Então, só para também complementar e deixar aqui também uma questão, é que o que vocês estão falando, e que Vera mencionou, né, tem a ver com, não é a qualidade, né, e também a questão da mediação, né? Eu acho que isso é um ponto que é bem importante da gente também estar atento. Como é que eu vou mediar essas práticas, né? Quais são as possibilidades? Algumas delas a gente terminou compartilhando aqui, mas eu acho que isso pode ser até, inclusive, um tema para uma próxima conversa, né? A gente está se propondo, né? Quem está nos ouvindo agora, que a gente se propondo a estar aqui semanalmente, né? Abordando, né, diversas possibilidades, né? Do audiovisual na sala de aula. Então, eu acho que a gente pode, de repente, para a gente parece ser uma perspectiva interessante de abordar. Mas eu também jogo aqui, né? Quem tiver sugestões, né, Felipe? De que tema pode ser interessante para a gente trazer para essas conversas, a gente também acolhe, enfim, do que vier daí de vocês. Bom, eu não sei, eu fiquei pensando aqui, se Vera quer falar mais alguma coisa que ficou faltando. Não, só a importância. Na atualidade, hoje Felipe falou bem, essa questão da ansiedade da criança, elas vieram bastante assim, ansiosas e assim, com dificuldade de se concentrar. Elas vieram assim tão amarradas que quando elas estão se soltando agora, elas querem assim falar tudo ao mesmo tempo. Sabe, a gente tem que fazer todo o trabalho novamente de concentração, do esperar, entendeu? E o audiovisual ajuda. Eu comprei aqueles microfones, que eu tô com a garganta minha, eu comprei um microfone e com aquelas caixinhas, né? Aí eu tive a ideia, né, eu estou planejando fazer uma leitura com eles, com aqueles microfones, para eles se ouvirem. Aí eu vou trabalhar toda a questão de concentração, a vez de fulano. E claro que eu não sou besta também de explorar a leitura. Entendeu? Então, eles já estão ansiosos. Eles disseram, a gente vai usar esse microfone também, tia? Eu disse, eu vou pensar no caso de vocês. Eu não disse para eles ainda para eles não ficarem ansiosos, né? Mas eu já estou, assim, planejando algo. Por quê? Para a leitura se tornar mais prazerosa ainda, porque eles vão se ouvir, né? Além de eu explorar toda a parte de escrita e leitura e oralidade, eu vou também explorar essa questão de eles também da autoestima, porque eu tenho alunos que chegaram que quase não abrem a boca e eu estou preocupada. Então, eu vou usar essa estratégia aí, vou ver se dá certo, para ver, né? Trabalhar essa questão de que criança não está, tem criança que não está, sabe? Conversando, falando. E eu vou ter que me planejar e vou usar o microfone lá e vamos ver no que dá. Eu sei que no começo vai ser uma festa, mas aí vai ser interessante porque eles vão fazer a leitura e vão se ouvir, entendeu? É diferente. Então vai ser bem bacana. Eu vou até gravar, claro, né? Que agora eu gravo tudo. Gravo tudo. Muito porque bom. eu fico assistindo. Ô, Depois Vera, eu passo para eles assistirem. Vera, a gente passou por muita coisa aqui, estamos no fechamento, né? Então, assim, eu queria talvez fazer uma provocação, talvez te provocar para fazer uma síntese, tá?
assim, assim, enquanto professora, quem que você acha que você era antes de uma formação em educação audiovisual? Quem que você acha que você é agora? Consegue sintetizar depois de tudo que a gente conversou? Antes, digamos que eu era engessada. Ali só naquele mundo e com o audiovisual é como se abrisse as cortinas do teatro, entendeu? Que viesse um mundo e um mundo que contribui para você fazer o seu trabalho, que eu acho que não é trabalho, é mais prazeroso, né? Enfim, é como se eu estivesse num mundo limitado e agora eu estou no mundo ilimitado, onde eu pego esses recursos em prol do desenvolvimento do meu aluno. E assim, eu sempre toco na mesma tecla. A afetividade em primeiro lugar. Entendeu? Então, assim, é como se eu estivesse num mundo limitado e agora estou num mundo sem limites, né? Que eu posso usar tudo em prol de alguma coisa. E preciso melhorar muito, né? No uso do audiovisual, porque a Lorena que me ajuda, minha sobrinha. Mas é muito bacana. Assim, é encantador, né? Quando a gente vê os resultados, né? É muito bacana, é divertido também. Dá trabalho, mas é bom. Muito bom, Vera. E aí, então vamos encerrando, Ana? Tem mais alguma pergunta? Não, não. Eu acho que a gente realmente passou, fez um bom passeio, assim, né, pelas questões que são mais significativas, digamos assim, né, para as professoras na sala de aula. Eu acho que eu me sinto contemplada, né? Quero agradecer, assim, profundamente a Vera, que aceitou o nosso chamado, né, e está aqui com a gente, compartilhando e, enfim, enchendo de esperança também, aquecendo um pouco mais o coração. Quando tu fala das tuas Verdade. práticas, me leva diretamente lá para o Quilombo. Dá muita saudade, né? Sim. É isso, Verinha. Obrigada mesmo, tá? Obrigada a vocês. Vera, muito obrigado também, viu? Nossa, adorei essa conversa. Também, como Ana, estou saindo com o coração bem quentinho. Muito Que bom bom. te reencontrar depois de um tempo, né? E ver que você seguiu em frente e está muito empolgada e criativa, né? E atravessou esse momento de pandemia. Realmente fico muito feliz de viver esse reencontro contigo, sabe? Pois é, qualquer coisa eu peço socorro a vocês. Com certeza. Estamos sempre aí à disposição. Viu? E para quem chegou agora ou chegou do meio para frente, né? Volta lá, vai estar disponível, né? A nossa live aqui no Instagram. E daqui a pouco a gente vai postar também no YouTube, na semana que vem, tá? E, bom, a gente conversou hoje um pouco sobre a trajetória de Vera desde o início da sua formação com a Semente, né? Os projetos que a gente participou junto, trouxemos alguns exemplos e também conversamos bastante sobre práticas, né? Dicas para poder começar o trabalho com audiovisual na sala de aula, né? E no nosso site, no nosso link na bio, no Instagram, vocês podem acessar um e-book que a gente tem gratuitamente, que a gente disponibiliza com ideias práticas. Tem também o nosso podcast Educação Audiovisual na Prática, que também tem muitas reflexões em que a gente convida pesquisadores, professores da área, né, para poder conversar. E o nosso site com diversos conteúdos e o canal do YouTube também, né? E para quem está buscando assim recursos mais pragmáticos mesmo, né? Materiais de aula, coisas desse tipo, a gente tem um aplicativo chamado Caixa de Inspiração. Então ali a gente organiza realmente tipo como se fosse uma caixa de ferramenta, digamos assim, né? Que você vai encontrar muito material de apoio, né? Mas também reflexões para poder amparar algum trabalho que você queira fazer, direcionando alguns temas ali que a gente selecionou para que você possa desenvolver o seu trabalho. Então vai lá conhecer, né? Então é muito material e com certeza você vai se encontrar ali, né? Dentro das suas demandas, com certeza, né? Então é isso, gente. Ficamos por aqui hoje. Um grande abraço para todo mundo e a gente se encontra na semana que vem.